E vamos falar sobre um item muito essencial para quem vai pintar, os pincéis. E todo mundo sabe o quanto eles são caros e comprar errado é um prejuízo dos grandes. A linha que eu escolhi para falar hoje é uma linha de entrada, é um pincel mais aconselhado para os iniciantes que têm um pouco menos de recurso para começar e nem precisam de pincéis tão caros para isso. A linha que a gente vai mostrar hoje é da Castelo, é a série 541, tá? Ele tem um pelo de Marta tropical e a gente vai se aprofundar em várias partes do pincel. O pincel parece ser apenas um item muito simples, mas temos cerda, temos essa parte chamada ferrolho e o cabo, que há muito a nos dizer. Para começar, vamos iniciar falando da cerda. O que há de tão especial nela? Bom, um item que a gente deve levar em consideração é a memória. E o que vem a ser memória? É quando você pinta, esfrega, lava e ele volta à posição original. Alguns pincéis não têm uma boa memória e no primeiro uso você já pode jogar ele fora porque não presta para mais nada. Ele vai perder isso aqui que é muito importante, chamado corte. E você não consegue fazer os detalhes porque o pincel está todo aberto. Então, vamos testar essa cerda. Geralmente eles vêm assim bem duros porque estão no mostruário, então isso aqui é sabão, tá? Colocou água, eles vão ficar bem molinhos como esse aqui, tá? Esse aqui já lavei, já utilizei, tá até sujinho aqui, porque é claro, não dá para testar um pincel só pegando, precisa usar. Quando a gente pega uma cerda que tem poucas quantidades, o desgaste é maior. A quantidade de cerdas é muito importante no pincel. Quanto mais ralinho, mais o desgaste acontece. Então, às vezes, é uma diferença de 5, 6 reais para um pincel mais ralo, para um pincel que tem maior quantidade de cerdas, é importante. E esse aqui tem uma boa quantidade de cerda. Ela está bem presa nessa parte aqui, nesse fechamento. Utilizei ele na tela e vocês vão ver que esfregando não vai soltar cerdas por toda a tela, que aquilo é muito chato. E submetendo ele ao teste, ele não largou cerdas, um item muito importante. Aqui a gente tem uma parte do ferrolho, tá? Que é muito importante porque ele vai segurar o cabo e segurar a cerda. Sendo um ferrolho de má qualidade, ele vai enferrujar, ele deve ser inoxidável. Esse aqui eu deixei na água por 2 dias, deixei bem ao relento e ele não enferrujou. Ele se manteve muito bom como na primeira vez que eu peguei. Então nesse item ele se saiu muito bem. Também tentei tirar ele aqui do ferrolho e não consegui, isso quer dizer que ele está bem preso, bem colado. Isso também é um item muito importante, porque às vezes ele fica folgado e quando você pinta, isso aqui fica rodando e é muito chato. Então nesse item, esse pincel também passou. E aqui no cabo, a gente tem vários tamanhos. Aqui são outras séries que a Castelo tem, mas como eu falei, a gente vai se aprofundar nessa única série aqui, que vai desde o 0 até o 22. Não é necessário que você tenha a série completa, o intervalo de 2 em 2 já é um bom set de pincéis para você utilizar. Pelo menos eu não costumo comprar uma série completa de uma única referência. Eu prefiro comprar 2 de um, 2 de outro e vou formando um set um pouco mais completo. Aqui no cabo temos informações importantíssimas sobre o pincel. O primeiro deles é o número. Como eu falei, vai de 0 a 22. Nem todas as séries vão trabalhar de 0 a 22. Algumas vão começar do 4, outras vão começar do 0. Então, enfim, é uma coisa muito particular das fábricas, o início da série. Esta aqui, em particular, começa com o 0. Depois vem o nome do fabricante, aqui no caso Castelo. Depois a série C541, o C é de Castelo. E nem todas as fábricas colocam letras, colocam apenas números. Algumas séries
como essa aqui, por exemplo, é um pincel importado, ele não trabalha com números para série, colocou System 3. Isso é uma opção do fabricante. E agora, alguns pincéis estão vindo com código de barra. Isso aqui é indiferente para o artista, mas para o lojista é muito importante para pegar o preço dele rapidinho. Então quem pensa em vender os pincéis que tem código de barra ajuda um bocado. E agora vamos falar do tamanho do cabo. Tem cabos mais curtinhos, tem cabos mais longos e que isso interfere na hora de pintar. Bom, os pincéis mais curtinhos são para acabamentos mais próximos. Aqui, para você ter mais leveza e distância do que você está fazendo. E aqui a gente considera como um meio termo. Esse tamanho aqui é um meio termo e se você vai iniciar apenas com essa série, ele tanto atende para mais perto quanto para mais longe de boa. Aqui a gente tem essa parte mais gordinha do pincel, que se chama manga, que é uma parte anatômica, é onde o artista apoia o dedo para segurar. Sim, mas é tudo igual? Não é tudo igual. Alguns pincéis têm essa parte um pouco mais magrinha e outros, conforme vão ficando maiores, tem isso aqui muito gordinho. E isso torna o pincel um pouco desconfortável. Como assim, Paulo? Desconfortável? Bom, imagine que nós artistas vamos passar horas segurando esse pincel e ficar com o dedo mais aberto, como é o caso deste aqui, ó. Muitas horas com o dedo aberto começa a doer. Não é muito anatômico. Então, esse pincel aqui, ele passou o máximo, deveria ser isso aqui, ó. Esse aqui é um padrão do máximo que deve ter uma manga. Passou disso aqui, a gente já trabalha com trincha para não forçar. Dentre os pincéis também, há uma informação que nem todos têm. Esse aqui é um pincel Daler Runway, é um pincel importado, é um pincel inglês e ele tem aqui uma coisa que para mim é muito importante. É o tipo do formato do pincel. Isso aqui é para que serve, para que eu vou usar um pincel arredondado como esse. E tem aqui escrito Filbert. Quem nunca comprou pincéis não sabe a diferença de Filbert, de flat, e aí fica mais confuso. Então tem essa informação aqui que os pincéis brasileiros nenhum tem e é uma opinião minha que deveria fazer parte do pincel. Aqui a gente tem outro também dessa mesma marca e tem aqui Fan, que sinaliza que ele é um pincel do tipo leque. Aqui a gente tem o Flat, tá vendo? E eles são do mesmo System 3 que eu falei. Todos são System 3 e mudam o formato da cerda. Aqui. 3 diferentes. Um leque, um Filbert e um Fan. E isso está descrito no cabo. Acho importante que os fabricantes sinalizem isso para facilitar a vida do artista. E a gente vai colocar agora à prova esses pincéis aqui. Eu deixei esse aqui sujo por 4 dias. Será que ele ainda tem salvação? Alguns pincéis não resistem a tanto tempo sujo assim. E esse vai ser nosso primeiro teste nesse pincel aqui. Vamos lá? E vamos começar o teste de fogo dos pincéis. Eu tenho aqui o 0, o 6 e o 10. É claro que os pincéis menores, eles se desgastam mais rápido. Todo pincel sofre desgaste, por mais caro que seja. O que muda é a quantidade de vezes que você usa ou mesmo a qualidade. Então a gente vai utilizar esses aqui como teste. E antes de ensaboá-los, a gente tira o excesso com solvente. É claro que é uma situação que eu provoquei. Os artistas não devem deixar os pincéis tantos dias assim para limpar.
colocando um solvente inodoro, que é a primeira fase para quem quer limpar, tá? Então vou aqui e tá saindo a tinta. E aparentemente ele tá limpo, mas não está. Ele tirou o excesso. E uma cerda que não grudou a tinta. Quando ela entrou em contato com o solvente, ela já começou a liberar. Isso é uma coisa muito boa. Todos eles estavam bem durinhos, como você pode perceber. E agora a gente vai para a segunda fase da limpeza. Eu uso um sabão glicerinado, fácil de encontrar em qualquer supermercado. Molho o pincel. E venho passando. Veja que ainda vai sair sujeira. Tem artistas que só passam no solvente, por isso que a vida útil do pincel se torna muito pouca. Ele vai juntando tinta aqui na raiz e isso faz com que o pincel abra e aí perca a memória, perca o corte por conta de não lavar como deveria. Não deve lavar desse jeito esfregando, porque desgasta, a não ser que você só queira usar uma vez. Então aqui você vai tirando isso e lava novamente. E repete o processo até que o pincel não libere mais tinta. Ainda está liberando tinta. Seu trabalho só termina quando não sair mais tinta. Mais uma vez. Agora a espuma está saindo limpa. Isso quer dizer que o pincel foi limpo com sucesso. O cabo também faz parte da faxina, tá? Não deixa ele sujo não, porque aí você não vê as informações. Ah, eu queria comprar outro pincel igual aquele, mas eu não consigo ver os números, porque você não limpa a cerda. E não limpa o cabo, tem que limpar tudo. Há uma falsa impressão, um mito de que o pincel importado é o melhor. Eu já comprei um pincel importado que quando lavou pela primeira vez, tudo isso aqui descascou. Coisa que não aconteceu com esse, que é nacional e ele tem uma boa resistência na água. E o mesmo processo, vou só repetir nos outros. Prontinho, vamos comparar agora se eles, depois de ter passado esses 4 dias sujos e limpo, após isso manteve uma excelente memória, tá do mesmo jeito. Então, se o artista não faz isso, imagine quanto tempo de vida esse pincel ainda tem para dar. Então, vamos testar ele agora na tela. Essa parte mais inicial, onde a tela não está preparada ainda, é onde se desgasta mais pincéis. Então, não se deve utilizar pincéis com pelo muito fino, muito macio nessa etapa. Esses são uns pincéis muito bons para essa fase que a gente chama de bloquinho. Eu vou utilizar aqui um pincel grande. Estou tirando aqui o sabão. Esse pincel nunca foi utilizado, para que ele fique maleável. E um pincel muito macio, como eu falei, em contato com a tela, ele sofre grande desgaste. E vamos ver se esfregando. Vou pegar aqui o terra de siena, diluindo com solvente e vou esfregar na tela aqui. Essa fase não pode ter pena do pincel, então ele tem que realmente dar conta do recado. Aquilo que eu falei da parte gordinha do pincel já está cansando o meu dedo, porque essa fase eu exijo pressão e vai forçando essa necessidade aqui e realmente incomoda.
Veja que ele todo é na mesma espessura, então eu não tenho parte confortável nesse número de pincel para pegar. Toda ela é cansativa, mas com relação à cerda, ela continua com uma excelente memória. E na hora de fazer linhas, o desafio também é grande, porque precisa que o pincel tenha um ótimo corte. Vou pegar aqui um azul, vou diluir. Veja que ele guarda bastante tinta nele. Vou agora nessa direção. Note que eu tenho uma linha muito bem delimitada, muito bem definida. Ele não ficou fazendo, escapando cerda. Isso quer dizer que ele tem um excelente corte. Peguei um pincel menor também e ele conseguiu produzir uma linha super fina, contínua. Desafio grande para alguns artistas é assinar. Precisa de um pincel que seja bastante firme, e quando tem pouca cerda ele dobra. Quando a cerda é muito longa também há uma dificuldade, então eu vou tentar assinar com esse zero, que não é liner, é um pincel chato, o tipo flat, que teoricamente não serviria para assinar. Então eu vou tentar fazer uma assinatura aqui bem pequena. E mesmo assim foi possível fazer com um pincel que nem é para isso. Então ele, nesse aspecto aqui, para mim, ganhou nota máxima. Esse tamanho aqui, ele tem o lugar da manga, que é essa parte gordinha, que eu já falei, muito agradável de utilizar. Então você vai poder fazer muitos acabamentos, muitas linhas, quer fazer galhinhos de árvore, ó. Ele consegue te dar isso aí muito bem. Não fica pedindo tinta o tempo todo. Então se você dilui ela certinha, você consegue fazer. Vou pegar um maior para ver se consegue também fazer árvores numa proporção diferente dessa, para ver se também atende. Esse aqui é o número 6. Os números que eu mais uso são o 6, o 10 e o 2, tá? Nem uso pincel zero flat, mas agora eu vou até passar a usar dessa linha aqui. Vamos ver se a gente consegue também fazer uma árvore tranquila. Linhas finas, linhas fluidas. E, para mim, atendeu super de boa. Agora vamos ver na questão de fazer os cantinhos, se a gente consegue fazer, que também é uma necessidade que os artistas têm, de fazer os cantos arredondados, se ele vai te atender. Vou pegar aqui o amarelo, fazer um verdinho aqui e ver como é que ele se comporta. Consigo fazer os cantinhos, ó, sem sair da área delimitada. Super de boa. Vou fazer a área clara agora. Troquei por um pincel 10 e vou submeter ao degradê, que também é uma tarefa que exige qualidade no pincel. Então vamos ver se ele consegue tirar a marca sem arranhar a tela. Então
ele fez isso com muita tranquilidade. Então essas são as principais necessidades que o artista tem, e o pincel ele atendeu muito bem essa série A 541 da linha Castelo. E o que é que eu achei dessa linha 541? Bom, eu achei muito boa, um pincel de entrada, a cerda bastante resistente, um ferrolho bastante fixo, tanto do cabo quanto das cerdas. A minha queixa foi apenas quanto à circunferência de onde a gente apoia a mão, mas isso é coisa que a fábrica resolve rapidinho. Então eu recomendo sim um pincel de entrada muito bom para quem quer entrar no mundo das artes. Divirta-se!